Estilo Rami. Oferecimento Sil, a melhor pastilha de freios do Brasil. Rede Pitstop, a sua rede de peças e serviços no Brasil. Life18vezes.com, a maneira mais fácil de armazenar seus exames sem custo. Muito boa noite, mais um Estilo Rami começando. Muito obrigado pela companhia e pela audiência de todos. Nós continuamos falando desta feita da flexibilização da abertura do comércio na cidade e no estado de São Paulo, principalmente na cidade de São Paulo. Para tanto, eu tenho como convidado hoje o presidente da Associação Brasileira dos Lojistas de Shopping, Nabil Sayón. Nabil, boa noite, obrigado pela entrevista. Boa noite, Rami. É um prazer estar aí com seus ouvintes para a gente falar um pouquinho dessa loucura que está essa flexibilização. Cada prefeito, cada governador pensa de uma forma, mas vamos discutir isso daqui a pouquinho. Muito bem. A primeira pergunta que não pode deixar de ser feita, até este momento que já abriu o shopping aí na última quinta-feira, qual foi o saldo, o estrago que essa quarentena fez aos lojistas de shopping? Haja vista que o lojista de rua também tem grandes despesas, mas o de shopping é pior, que além do aluguel caríssimo, ele tem condomínio, ele tem reserva de caixa para marketing e outros gastos mais. Bom, Rami, nós batemos 83 dias na semana passada, quando na quarta-feira o comércio de rua abriu e o comércio de shopping acabou abrindo na quinta-feira. Nós temos hoje em São Paulo, 53 shoppings, no estado de São Paulo, 182 empreendimentos e no Brasil, 775 shopping centers, 775. Sim. Hoje, faltam 150 shoppings para a gente completar 100% de abertura. Só que está acontecendo o prejuízo... Perdão te interromper, Nabil. Eles estão localizados aonde, esses 150? Em que região do país? Bom, então vamos lá. Os 182 shoppings estão no estado de São Paulo. 53 desses 182 estão em São Paulo, capital, 53. E os demais shoppings estão, obviamente, espalhados pelo Brasil todo, nos municípios e nos estados. Então, o total são 775 shopping centers no Brasil e faltam, para completar 100% de abertura, aproximadamente 140 a 150 shoppings. E a cada dia que passa estão abrindo mais 5, mais 6. Alguns fecham por problemas aí principalmente em São Paulo e em alguns estados específicos em função aí da pandemia. Mas a gente já marcou um prejuízo de 30 bilhões de reais, o que nós não vamos recuperar isso, infelizmente, nos próximos 5 anos, porque é uma perda que você deixa de faturar, você não recupera. A recuperação é muito lenta e a gente sabe que, infelizmente, com não saia de casa, o que nos preocupa é o pessoal de baixa renda. Quando você fala para ele não sair de casa, que alternativa você dá para ele? Não sai de casa, fica em casa e entre nós aqui, morre em casa, porque na verdade a gente tem uma sensibilidade muito grande e uma preocupação também muito grande com a vida das pessoas. Mas quando você não dá alternativa para elas, fica em casa e receba R$600 e fica em casa. Uma família que tem 6, 7 pessoas, que pelo menos 2 ou 3 trabalham, você manda essas pessoas ficarem em casa. Então é muito bonito falar fica em casa, mas você não dá nenhuma resposta para essas pessoas. O que fazer depois de 90 dias você ficando em casa? Dá desespero, dá angústia, dá estresse, dá depressão, dá tudo que você possa imaginar, e dá morte, inclusive, dentro de casa. Sem dúvida. Eu não sei se você acompanhou, eu tenho dito aqui no programa, nós fizemos uma campanha, inclusive, onde arrecadamos 4.750 cestas através da ONG CNC, e eu fui distribuir. E eu já fui várias vezes em comunidade, tenho amigos, e eu às vezes me pergunto, será que os governantes têm a consciência de que numa comunidade,
num barraco de 10, 20 metros, às vezes moram 6, 7, 8, 9 pessoas. As ruas têm 1 metro, já falei isso várias vezes, 1 metro de largura. Eles nem têm máscara, nem álcool gel, não tem nada. Quer dizer, a minha impressão que me dá é que a quarentena foi feita da classe média para cima. Porque essa grande massa, esses milhões de brasileiros, além de não ter nenhum lazer, nem nada, não tem sequer o sustento, a comida, o mínimo trivial. Rami, você tocou num assunto importante que eu tenho batido e debatido bastante, tanto com os prefeitos que a gente tem oportunidade, porque o Shopping tem trabalhado com o governo de outros estados, tem trabalhado com o prefeito, tem mandado carta para todos eles no sentido de olhar com carinho, e é uma injustiça muito grande que está se fazendo. Enquanto nós cumprimos o isolamento, nada contra, mas o que aconteceu nas periferias? Eles continuaram trabalhando normalmente e tem mais que trabalhar, eu entendo que tem que trabalhar, só que do ponto de vista de protocolos, de higiene, do ponto de vista isso que você acabou de falar, tem casa que não tem nem água. No Rio de Janeiro mostraram lá que tinha uma periferia que não tinha água. Não tem saneamento básico, exatamente. Então, esse saneamento básico, isso tudo que a gente está falando, você estabelece desigualdades dentro da própria economia. Como é que você não ataca a periferia no sentido de preservar, de ajudar a periferia? Como é que você não ataca os transportes, onde você vê a loucura dos transportes lotados? Eu tenho uma colaboradora que sai às 5h40 da casa dela para chegar na minha residência, ela demora por volta de 1h20. E a partir desse horário, 5h40 da manhã, o ônibus já está lotado. E eu falo, como é que você se protege? Ela falou, me protejo com máscara, eu vou de luva, por tudo por minha conta. Ela chega em casa, ela toma um banho, guarda toda aquela roupa lá, leva para casa dela. Então, eu pergunto, como é que fica o poder público quando exige tudo do poder privado, do setor privado, e ele não cumpre sequer 10% das exigências que ele faz, nesse caso, para os shoppings? Eles montaram para os shoppings mais de 25 protocolos. Nós tivemos que, no Sírio-Libanês, pegar o carimbo do Sírio-Libanês para recomendar o protocolo. O pessoal de sanitização aprovou o protocolo com louvor. E aí a pergunta que faz, poxa, você vai no shopping center hoje, parece um hospital no bom sentido, mas está tudo bem, nós cumprimos com a nossa parte. Agora, quando você vê limitação de 4 horas, quando você observa de que outros setores, eles sempre trabalharam fora do equipamento shopping center, e você tem ali ônibus lotados, aí vem dizer que, vamos dar 4 horas para o shopping, para poder... Nabil, é loucura, para não ter aglomeração dentro do ônibus. Eu vou te interromper, porque esse negócio do horário eu quero falar mais a fundo, mas aproveitando o gancho que você me deu, o que o governo, principalmente aqui do Estado e o município, poderia ter feito a mais para o lojista de shopping center? Olha, eles poderiam... O que ele não fez? Eles poderiam ter amenizado muito a dor do lojista. Nós pleiteamos, tanto para a prefeitura, para ajudar na questão do IPTU, não que a gente deixasse de pagar, é só postergar, porque de qualquer maneira eles não vão pagar. E o que está acontecendo? Nós tivemos uma videoconferência com a equipe do prefeito e ficamos lá durante 1h30. E eu perguntava lá para a equipe do prefeito qual é o prejuízo que eles estavam tendo. Bateram até a sexta-feira da semana passada 11 bilhões, estão deixando de arrecadar. E eu falei, mas não está na hora de vocês ajudarem um pouco, já que vocês já estão nessa faixa? E ele falou que 50% da arrecadação do IPTU está atrasada, o pessoal não está pagando. Eu falei, vai continuar não pagando. E nós pedimos só uma postergação para pagar. Não deram essa postergação. No governo federal, nós pedimos uma postergação do ICM. Na medida que o governo federal estabeleceu para as prefeituras e para o governo dos estados uma postergação, nada mais justo do que repassar para o comércio. Então, nós conversamos com o secretário da Fazenda, nós mandamos carta para o governador e, infelizmente, eles colocaram que não podiam porque a arrecadação estava baixa. E aí vem o governador e fala que o setor produtivo em São Paulo está funcionando em 75%. Então, existe uma incoerência. Se você está trabalhando com 75% do setor produtivo, você poderia, então, ajudar
o setor hoje que está falecendo, que é o setor do comércio, que sempre ajudou, que sempre gerou emprego, sempre ajudou o governo do Estado, o governo federal, a prefeitura. Então, nós não tivemos, infelizmente, nada nesse sentido, seja do governo do Estado, seja da prefeitura. E aqui vai, eu tenho que enaltecer o governo federal. A gente tem uma videoconferência toda semana com o secretário, o Alexandre da Costa, e debatendo. Ele tem um executivo que ele estabeleceu para cada 3 entidades. E as 3 entidades têm uma linha direta com esse executivo. E todas elas estão extremamente satisfeitas que o governo federal tem ajudado de todas as formas. Muitas vezes o dinheiro não chega, mas ele tem tentado ajudar, tem tentado buscar, tem tentado, prorrogou todos os tributos federais. O governo federal poderia ter feito mais, mas ele fez a medida provisória em benefício das empresas e do trabalhador, principalmente, onde ele pagou uma parte dos salários. Evidentemente que isso criou uma dívida para o lojista e para o empresário, mas atenua neste momento, que vai ser pago lá na frente. Ele criou um auxílio desemprego de R$600, ele deu uma carência para os tributos que também serão pagos a posterior. Quer dizer, ele tomou medidas que com certeza ajudou, e eu não vi isso nos governos estaduais. Agora, minha pergunta, a gente está falando de governo, e eu vi muitas queixas dos lojistas quanto aos shoppings. O que o shopping poderia ter feito em benefício a mais do lojista? Na verdade, Rami, eu tenho trabalhado muito com a Abrace, que é a entidade que representa os empreendedores. E eu tenho falado muito com eles. Muitos se tornaram, inclusive, amigos. Empreendedores de shopping. Empreendedores de shopping. Eu tenho falado, dito até o seguinte: na semana passada, ainda eu conversei com o Isaac Pérez e falei: Isaac, poxa, vocês precisam ajudar cada vez mais o lojista. E o Isaac Pérez, do Grupo Multiplan, é um dos grupos hoje que mais ações valorizadas tem na Bolsa. Ele falou: Nabil, nós isentamos os aluguéis durante o período fechado, nós postergamos o pagamento do mês de março, dos 20 dias do mês de março, para o pessoal acertar lá na frente. Nós não cobramos o fundo de promoção durante o período fechado, e a única coisa que nós cobramos, pró rata, foi o condomínio, que nós temos as despesas de manutenção, ou seja, de limpeza, de segurança e um pouco de energia, que estava dando 30% a 40% do valor do condomínio. Mas o resto nós estamos Multiplan e os outros? A grande maioria foi nessa linha. Teve alguns grupos que postergaram o valor do aluguel mínimo no período fechado, mas que o que vai acontecer? Não tem a mínima condição. Mas postergar, me desculpe de interromper, Nabil, novamente, quando você posterga um aluguel, você cria uma dívida. E, como você bem disse, vai levar anos para que se resgate isso. E essa dívida vai ficar aí. Você não está ajudando. Se ele não tem receita nenhuma, ele também não tem culpa que o shopping não tem. Mas ele é que gera a receita para o shopping. Hoje... o que a gente debateu muito, e depois nós conseguimos convencer uma grande parte, porque no começo eu fui para a imprensa, depois de uma reunião com o conselho da Abrace, e coloquei que os empreendedores iam isentar. Aí o presidente da Abrace não gostou da colocação que eu fiz, foi na mídia e contestou. Falou: não, a gente recomenda que se isente, mas uma parte dos grupos prefere discutir isso lá na frente. Para nossa alegria, é que aqueles que começaram não querendo isentar, passaram a isentar. E hoje eu diria que de 20% dos grupos que existem que jogaram para frente. E esses que jogaram para frente, eu acho que vão ter uma luta inglória, porque já tem alguma jurisprudência onde juízes já decretaram que o shopping não pode cobrar enquanto o shopping estava fechado, não tem a mínima condição de cobrar aluguel, porque não teve venda, como é que você vai cobrar aluguel? Então, a preocupação hoje, dentro dessa ajuda, eu diria que os shoppings, nós temos que ser justo, porque quando eles não ajudam, eu também falo a verdade. E nesse momento, a grande maioria, 80% dos importantes grupos, tem realmente ajudado. Falando em perdas, percentualmente, quantas lojas vão fechar as portas ou já fecharam?
Nós temos 105 mil lojas hoje no Brasil, 12 mil, de 12 a 13 mil não voltam. Nós estamos esperando só abrir os outros 150 shoppings. A ordem de 10 a 12% não voltam. Isso é um estrago muito grande, são 120 mil empregos que foram, inclusive, infelizmente, colocados na rua, fechados. Então, para recuperar esses empregos vai demorar muito. E, na verdade, o que a gente percebe é que poucos prefeitos e poucos governadores estão preocupados com a situação. Eu acho que o Supremo Tribunal Federal fez uma das coisas mais negativas que ele podia fazer, é estabelecer para governadores e prefeitos a caneta para abrir e para fechar. Estão usando isso, infelizmente, de uma forma política. Muitos receberam bilhões e a gente já sabe o que está acontecendo na Polícia Federal em cima de muitos prefeitos e muitos governadores. E aquela que vamos salvar vidas, virou um pouquinho de uma fantasia, uma situação que as pessoas não acreditam mais nesse movimento de vamos salvar vidas, porque quem quer salvar vidas, ele salva vidas de forma diferente. Ele ajuda aqueles empresários que estão morrendo, porque esses empresários que estão fechando, eles estão matando uma série de famílias dos seus funcionários, que esses funcionários que estão sendo desempregados dificilmente vão arrumar um emprego até o final do ano. Então, quem levanta a economia, quem gera emprego, quem faz solidariedade, quem paga imposto, são todos empresários. E o governo, quando pode contribuir, diz não para o setor produtivo. Então, a gente está envergonhado é a palavra correta, infelizmente, com as pessoas que nos dirigem. E é por isso que, quando a gente fala de saúde, eu nunca vi tanta gente querendo salvar vidas, se quando o saneamento básico está aí anos e anos e ninguém faz nada pelo saneamento básico, de repente todo mundo virou mártir, todo mundo virou querendo salvar vidas, pelo amor de Deus, estão morrendo muito mais do que esse Covid-19 aí. Eu venho dizendo aqui que a saúde e a vida é a primeira coisa, porque sem a vida não há trabalho, não há isso não se discute. Agora, a economia não precisa brigar com a saúde, é o contrário, ela anda junto. Então, hoje, nos tempos de hoje, se você não tem recursos, você não tem como pagar um plano de saúde, como pagar um remédio, como comprar o seu alimento, quer dizer, o trivial você não tem. Então, ele está cerceando. Você, desde o começo, talvez, fizesse uma ação didática, explicando à população da importância da máscara, da asepsia das mãos com o álcool gel e outras atitudes que poderiam ajudar em muito. A primeira delas, eu vejo, por exemplo, essa abertura, essa flexibilização por cores é péssima. Parece que não estudaram nada, apenas tomaram uma atitude por impulso. Ora, o shopping está abrindo de 16 horas às 8 da noite. Às 8 da noite já não há aglomeração no transporte público. Por que não abrir o shopping, por exemplo, ao meio-dia? Que também... não, porque agora tem que mudar de cor. Por que não abrir o shopping às 10 da manhã, que também não há aglomeração, e você dá uma chance maior dessa recuperação? Não sei se estou falando uma coisa inadequada. O Rami, você está absolutamente certo. Na verdade, quando a gente observa os governadores estabelecendo uma série de regras e critérios, eu acho que o bom senso é... O que é administrar? Administrar é até bom senso. Quando você olha, depois de praticamente 90 dias, e você não conseguiu superar o que na Europa, Estados Unidos, já todo mundo voltou para o trabalho, então acho que você não pode mais ficar estabelecendo regras. Você tem que simplesmente abrir, proteger os hospitais. De São Paulo está com uma proteção de leitos bastante tranquila. Nós temos hoje 61% dos leitos ocupados, então você tem margem. Então tem que acabar com esse negócio de regra, permitir todo mundo abrir. E veja o que está acontecendo com o shopping. O shopping, na verdade, ele é um ser humano que você cortou o braço dele porque você não deixa a praça de alimentação funcionar. Aí você corta o outro braço dele porque você não deixa o setor de lazer e entretenimento funcionar. O cinema e o teatro poderiam funcionar tranquilamente, você estabelecendo como eu fui na prefeitura semana passada, assinar o termo de abertura dos empreendimentos. E quando nós estávamos na plateia, você tinha ali mais ou menos uns 100 lugares. Então, o que fez a equipe do prefeito? Você senta,
2 cadeiras depois, o outro senta, 2 cadeiras depois vazias, o outro senta. Tá. Por que você não pode fazer isso hoje no teatro e funcionar normalmente? Nós ficamos lá mais ou menos 40, 50 minutos, ficamos 40, 50 minutos e todo mundo lá ouvindo o prefeito, ouvindo as autoridades e tudo mais. A pergunta é que eu digo, não tem problema se você não quer abrir cinema nesse momento, se você não quer abrir o teatro nesse momento, mas como é que você pode abrir um shopping e deixar a praça de alimentação fechada? Como é que você pode abrir o shopping e deixar a parte de lazer e entretenimento fechada? Se você estabelece controle para a área de alimentação, você estabelece controle naquelas maquininhas de lazer, na academia, qual é o problema de você estar correndo numa esteira e ter 2 esteiras depois vazias? Me permita te interromper, Nabil. Nós concordamos com tudo até esse momento. Eu, como leigo, evidentemente, precisava pegar alguém técnico, entendo que, por exemplo, um cinema, um teatro e até mesmo uma academia não tem janelas, ok? Então, quando você aglomera muitas pessoas, como leigo, por favor, num espaço sem ventilação, talvez incorra, mesmo de máscara, exista um risco. Não sei afirmar, mas posso te falar uma coisa em favor dos lojistas e do shopping. Por exemplo, o shopping hoje só tem uma limitação de público. Então, se o shopping comporta 100 mil pessoas, um exemplo, hoje só pode entrar 20 mil, não é isso? O 20% da capacidade. Então, isso. Nós tivemos no final de semana... Na rua você não tem como controlar isso. Não. Até isso vai em benefício do shopping. No shopping, você controla. No shopping, quando você entra, eles medem a sua temperatura. Já na porta, te faz uma asepsia com álcool gel. Então, não tem o porquê, não consigo entender o porquê destas 4 horas. Você não consegue entender, a população não consegue entender, ninguém consegue entender. E essa semana a gente vai estar insistindo com o prefeito por intermédio do Eduardo Tuma, que é o presidente da Câmara dos Vereadores, que fez um belo trabalho para a gente, nos ajudou bastante, junto com o Fábio Riva, que é o líder do governo na Câmara dos Vereadores também, que é do PSDB. Os dois nos ajudaram muito para que a gente pudesse antecipar a abertura na semana passada. O máximo que a gente pode fazer é reclamar. E eu tenho reclamado isso nos órgãos de imprensa o tempo inteiro. Eles têm dado aí muitos deles documentaram no final de semana, que foi Dia dos Namorados, que era um dia que normalmente tinha uma aglomeração muito grande, mas com essa limitação de 20%, os shoppings ficaram vazios. Tem muita incoerência nas atitudes. A gente entende que se continuar desse jeito e esse prejuízo, nós tem uma equipe de advogados trabalhando para buscar responsabilizar tanto o governo quanto eventualmente a prefeitura nessa questão, porque é humanamente impossível você ficar mais de 90 dias fechado. Em nenhum lugar do mundo isso aconteceu. Por que no Brasil precisa acontecer? E aí é aquilo. Como é que a periferia está funcionando e vocês não deixam o shopping, que é um equipamento particular que pode ajudar a prefeitura, pode ajudar o governo nessas questões todas que a gente acabou de falar, não quero repetir de novo. O shopping hoje é um lugar de excelência. O shopping hoje é o lugar VIP para se fazer compras, com toda a tranquilidade que você tem, com todos os equipamentos que foram montados e principalmente com os protocolos. Então, eu acho que qualquer ação que a gente entrar, acho que a gente ganha, porque você está tendo a discriminação, você prova essa discriminação, o poder público não faz absolutamente nada na periferia, não está fazendo absolutamente nada nas feiras livres. Onde é que apareceu o Covid-19? Foi na Feira Livre de Wuhan. Foi lá que apareceu. E o que eles estão fazendo hoje nas feiras livres no Brasil inteiro? Absolutamente nada. Você tromba com as pessoas sem máscara, as pessoas fazendo compras. E cadê o poder público? Não, vamos para cima do shopping. Quando você esteve na sua reunião na semana passada, na prefeitura, imagino que você fez essas ponderações. Não deixaram. Não, nós só fomos lá, o prefeito falou, o Eduardo Tuma falou, assinamos o protocolo. E aí então foi um monólogo, é isso? Foi um monólogo, ele falou da abertura, falou que daqui a pouco a gente volta à normalidade, mas nada de promessas, nada ia depender muito da questão da saúde. Eu acho que o ministro da Saúde, toda vez que ele fizesse um pronunciamento, ele tinha que estar do lado do ministro da Economia.
Nabil, o meu respeito e meu carinho ao prefeito Bruno Covas, carinho porque ele está enfermo, se tratando aí bravamente, é um guerreiro, então eu respeito isso, mas eu não concordo, eu não sei de onde ele tira essas ideias, se ele não se aconselha, não pede para fazer um estudo e faz as coisas aparentemente só por impulso, prejudicando demais. Esse negócio do shopping center é evidente que não precisava ser 4 horas, não tem o porquê de ser 4 horas. Outra coisa, nem todo mundo pode ir no mesmo horário no shopping. Se você impõe 4 horas, você está dizendo, olha, você precisa ir no shopping, você só vai nesse horário. Você está pedindo aglomeração. Enquanto que se você ficar 8 horas, 10 horas... Olha, eu não tenho nada, ninguém de shopping center me dá nada, você sabe bem disso. Eu apenas estou defendendo o livre comércio. No momento de flexibilização de quarentena, claro, sempre com juízo, sempre com máscara, sempre usando álcool gel, sempre com distanciamento, mas tem que sim se abrir. Me dê um pouco, nos dê números reais. Você já falou no começo da entrevista, quantas lojas tem o Brasil em shopping center? E quantos empregam? Quanto essas lojas empregam? Qual o número? Bom, nós temos hoje 105 mil lojas em shopping center nos 775 shoppings no Brasil. Elas empregam 1,5 milhão de pessoas, só que elas empregam indiretamente 3 milhões, porque para cada emprego dentro de shopping você tem fornecedor, você tem contador, você tem estoquista, você tem office boy, que aí a gente nem conta. Mas o que nos está preocupando demais é que o movimento vai continuar muito restrito, as lojas estão faturando 30% da capacidade em relação antes da pandemia, ou seja, 70% de prejuízo está acontecendo todo mês. Isso é lamentável, e se ninguém fizer alguma coisa, as autoridades não caírem na real. E o pior é que é o seguinte, imagina agora em Porto Alegre, o prefeito resolveu agora restringir as empresas acima de 200 metros quadrados. Não podem, tem que ficar fechadas dentro de shopping center. Olha a loucura de cada prefeito. Ou seja, as lojas âncoras não vão abrir? Não vão abrir. Elas estavam funcionando, aí resolveu fechar. Só que a situação de Porto Alegre em leitos permite a abertura. Aí você vai para Belo Horizonte, pega lá o prefeito Calil. É um outro prefeito, eu acho, com problemas de percepção. Por quê? Ali tem todas as condições de abrir e também não está deixando abrir. O que o Supremo Tribunal fez foi um autodesserviço para a sociedade brasileira. Você não pode deixar, porque os prefeitos, os governadores estão com a cabeça na política, eles estão usando isso politicamente. E o presidente Bolsonaro, ele é muito extrovertido, às vezes ele fala um monte de abobrinha, mas nós temos que tirar o chapéu, porque ele desde o primeiro momento ele estava dizendo, não podemos deixar a economia, o governo daqui a pouco não vai ter mais dinheiro, e eles estão fazendo um sacrifício extraordinário, o pessoal da informalidade está recebendo R$600 e agora parece que vai receber 300, para que isso aqui não vire uma violência urbana. Está tudo caminhando para isso, Rami. Meu caro Nabil, o nosso tempo terminou, a gente podia ficar horas falando do quanto o governo podia fazer. Quero deixar aqui claro que eu vi as grandes atitudes do governo federal, boas atitudes do nosso presidente da República, que eu sempre digo, ele é um bom presidente, principalmente se ele falasse menos, né? Ele podia ajudar a si próprio em falar menos e apenas governar, que é o que ele tem feito de melhor. Quando ele abre a boca, ele se atrapalha um pouquinho. Mas esse não é o tema do momento. Eu acho que você pode sim e deve continuar à frente da USHOP, fazendo a pressão junto aos governantes para que o estrago seja o menor possível, né? O estrago já foi feito, são quase 90 dias, mas de hoje em diante, com um pouco mais de pressão e mostrando a lógica que nós discutimos aqui, dos horários, nós podemos tentar atenuar e fazer com que o mais rápido possível a economia se recupere. Parabéns pelo seu trabalho à frente da USHOP, parabéns pela sua iniciativa. Você criou um grupo de líderes empresariais denominado Unidos pelo Brasil, é isso? E eu achei uma ideia sensacional, porque juntos vocês têm mais força. Continue esse seu trabalho e parabéns, Nabil. Obrigado.
Obrigado, Rami. A nossa luta vai ser uma luta para recuperar a economia. Tem muita coisa boa também que vai acontecer nos próximos dias. Então, logo essas coisas boas aconteçam, a gente vai passando para você em off, para você falar aí no seu programa, tá bom? Muito obrigado. A você de casa, muito obrigado por você pela companhia e pela audiência. Nós voltamos na semana que vem. Eu desejo a todos uma excelente semana, um beijo a todos e até lá. Tchau, muito obrigado. Estilo Rami. Oferecimento Sil, a melhor pastilha de freios do Brasil. Rede Pitstop, a sua rede de peças e serviços no Brasil. Life18vezes.com, a maneira mais fácil de armazenar seus exames sem custo.